Olá pessoal, meu nome é Zandra, eu tenho 38 anos, sou do Rio de Janeiro e eu decidi criar esse canal para contar um pouquinho da minha vida. Agora nessa quarentena, né, do Covid, então a gente tá sem ter muito o que fazer, então eu resolvi ocupar meu tempo criando um conteúdo para vocês. A minha experiência que eu tenho para contar é minha vida de navio. Eu trabalho em cruzeiro, eu agora faço parte de documentação do navio, tá? A minha posição ela tem vários nomes em diversas companhias. Algumas companhias vai ser Documentation Officer, que é oficial de documentação. Aqui na empresa que eu trabalho, ela se chama Second Purser, que é como se fosse um segundo purser, enfim. Tem vários nomes. Clearance Officer, eu faço a clearance do navio, que é quando o navio, para chegar no porto, para ele sair do porto, a gente tem que dar todas as informações do navio, todos os certificados, todos a lista de passageiros com todas as informações, vistos, passaportes e de crew também. Então, como eu cheguei nessa posição, eu comecei como guest relations, eu comecei na recepção, né, de navio, eu já vinha de hotelaria, eu já tinha uma experiência de hotelaria, de mais de 10 anos em hotelaria, na recepção, então eu passei hostel, hotel, recepção, supervisão, gerência, parte burocrática, parte administrativa, tudo isso eu já tinha feito e isso contou muito para eu conseguir o meu trabalho. Fora a minha facilidade em línguas, né? Então eu falo inglês, fora o português, o espanhol, o alemão, o francês, a gente, né, fala um pouco. E isso facilitou muito. Então comecei como guest relations, comecei na recepção. Foi suado, é difícil, você trabalha 10, 12 horas por dia. E depois, já logo no meu primeiro contrato, eu fiz um cross-training para a parte de documentação. E no meu segundo contrato, na primeira companhia que eu trabalhei, eu já fui promovida, né? Eu já comecei a fazer parte do time de Documentation Officer da companhia. Depois eu saí, não estava mais de acordo com a companhia na época, mudei de companhia, vim para uma companhia de navios menores, né? Eu trabalhava para 2.000, 3.000 guests e hoje em dia eu trabalho para 900, então assim, é bem menor os navios, uma companhia super alto luxo. E aí a gente ficou nessa questão chegamos nessa questão do Covid, né? Foi difícil pra caramba. Quando foi em março, a gente tava fazendo crossing, eu já tava prestes a desembarcar, a minha data de desembarque ela era no dia 21 de março, né? Então a gente saiu de Miami no dia 6, a gente fez uma parada em San Martin, no Caribe, no dia 9, e a gente chegaria no dia 19 em Barcelona, então a gente faria esse crossing todo. O que aconteceu foi que assim, a gente fez no dia 9, saímos no dia 10, tivemos que fazer um overnight em San Martin. No dia 10, fomos, pegamos o oceano e fomos embora. Quando chegou ali mais ou menos no dia 14, se não me engano, a companhia tomou uma decisão, aliás, foi a primeira companhia de cruzeiros que tomou a decisão de parar as operações, né? Visto que 95%, né, dos nossos passageiros, eles são americanos, e naquela época a Itália, que tinha sido o foco, né, da infecção, a Itália tinha decidido fechar aeroporto, né? E aí todas as pessoas vindas da Itália não poderiam chegar nos Estados Unidos de volta, né? Os aeroportos todos fechados. Então a gente pensou, como é que a gente vai desembarcar os guests? Eles não vão ter como pegar avião para voltar para casa. Então a gente deu a meia volta com o navio e voltou para Miami. Na verdade a gente não veio diretamente para Miami, nós fomos para Fort Lauderdale e lá nós desembarcamos todos os guests.
a partir do dia 17, que foi quando a gente chegou, a partir do dia 17 de março, a gente não teve nenhum hóspede mais a bordo. Ficamos só a tripulação e aí começou a saga para poder repatriar todos os tripulantes. Foi difícil porque aí todos os aeroportos começaram a fechar, os países todos, ficou um isolamento, foi muito difícil desembarcar. A gente veio desembarcar filipinos, indianos há pouquíssimo tempo atrás, não devem ter nem 2 semanas, né, depois de todo esse tempo, e ficamos só com o Essential Crew a bordo. Essential Crew é uma lista de tripulantes que ela é necessária para o navio funcionar, mesmo que o navio esteja atracado e fora de operações, como o nosso. O que acontece? Tem que ter um pessoal da bridge, né? Tem que ter tem que ter o capitão, tem que ter o chefe de segurança, safety, tem que ter o povo da cozinha, né? Que senão como é que a gente vai comer? Tem que ter o povo da limpeza, porque senão como é que fica o navio? E tem que ter eu, que faço a documentação. Então, qualquer documentação que o port agent, que é a pessoa responsável por cuidar do navio enquanto estacionado, né, digamos, atracado no porto, é o port agent. E qualquer documentação que ele me peça, eu tenho que fornecer. Então, e tudo que a gente precisa também. Às vezes a gente precisa de água potável, pegar água potável do porto, a gente precisa de uma permissão, combustível, chegar a carregamento de tudo, né? De provisões, de comida, enfim, álcool gel pra caramba nesses tempos. Então, tudo isso eu preciso cuidar, né? Eu fico sobre aviso 24 horas por dia. Eu tenho um horário de trabalho, eu vou pro meu escritório, eu faço as minhas coisas e tal, mas eu fico meio que de sobreaviso 24 horas por dia. Isso é muito desgastante, é muito difícil nesse período, quando está em operações que você tem um horário para chegar no porto, um horário para sair, você tem um determinado deadline para entregar todas as coisas, fica mais fácil, você consegue organizar melhor o seu tempo, né? Mas nessas horas em que tudo é muito urgente, a gente tem que mandar agora, a gente tem que fazer agora, então fica muito difícil, né? A gente acaba e fica sobrecarregado, a gente acaba ocupando outras posições, eu tô ocupando outras posições a bordo também, né? Como a gente teve muita gente desembarcando, então eu acabei assumindo uma posição de cuidar do entretenimento do navio, porque as pessoas estão cansadas, as pessoas estão esgotadas, então a gente precisa buscar também um jeito de entreter essas pessoas que ficaram no navio. Então a gente faz muito campeonato, a gente faz muito torneio de ping-pong, de badminton, de aviãozinho de papel, a gente faz qualquer coisa, a gente faz movie night, a gente faz festa, a gente faz tudo que dá para fazer para tirar um pouco esse cansaço, esse peso, esse estresse, né, da cabeça do tripulante. Então eu tô ocupando essa parte. Também fico responsável pela parte de RH, tá? Quando o crew tem alguma coisa para reportar ou alguma coisa acontece, né, que ele precisa de reportar, geralmente ele reporta para o RH e o RH vai repassar e tomar as atitudes. Eu não sou formada em RH, eu tô preenchendo temporariamente, porque a gente não tem um RH a bordo, ele não é considerado um Essential Crew. Então eu pego essas questões, levo pro meu chefe, né, que é o General Manager, e aí ele toma as atitudes para o que a gente vai fazer. A gente vai falar com o escritório central, a gente vai desembarcar essa pessoa continua, o que a gente pode fazer para melhorar, o que a gente vai fazer para cuidar desse tripulante, e isso aí já é outra decisão. Eu sou a ponte, tá? Numa operação normal, o HR ele cuida de tudo, entendeu? Mas eu não tenho essa formação, não fui contratada para isso, então eu faço só ali uma ponte. A gente tem um jornalzinho também no navio que dá todas as informações, né, do que vai acontecer. Então, como a gente está num porto, agora que a gente está aqui em Belfast, que é um porto comercial de carga,
Ok, porque nem tem muita coisa por perto. A gente olha, só tem navios, navios cargueiros, obras e enfim. Mas quando a gente estava na Noruega, que era um porto muito próximo da cidade, era o porto, uma ruazinha e já começava a cidade. Então o barulho do navio poderia incomodar. Então, para evitar de ficar fazendo anúncio, né, no microfone para o navio inteiro escutar isso, acabar incomodando as pessoas de fora na cidade, então a gente decidiu manter esse jornalzinho do navio. Esse jornalzinho do navio, ele era para guest, né? Ele era para as pessoas que vinham viajar com a gente e que a gente passava todas as atividades, todos os horários de tudo, o que seria, o que esperar do próximo dia, né? Então a gente decidiu converter isso para um cru, né, para um jornalzinho de tripulante. E eu sou responsável por esse jornal. Então a gente coloca as atividades do dia seguinte, a gente está tendo checagem de temperatura diária, então aquilo vai para o jornalzinho também. Quando a gente tem drill é um treinamento de segurança que a gente tem toda semana, é obrigatório, para a gente treinar o que a gente faz numa situação de segurança. Tá? Então aquilo vai para o jornalzinho também para avisar o pessoal, olha, amanhã 10 horas da manhã tem drill. Os filmes, os horários cada coisa abre, o horário que o Crubar vai abrir, eu também estou responsável pelo Crubar. E é isso, assim, então a gente acaba acumulando bastante função. Por um lado, é muito bom, porque a gente adquire conhecimento, e conhecimento nunca é demais. Você entender um pouco mais de outras profissões nunca é demais. Eu adoro aprender, eu adoro fazer curso, eu adoro aprender coisas diferentes. Então isso pra mim é maravilhoso. Mas é muito cansativo, porque a gente está sempre correndo de um lado para o outro. Então, assim, eu tenho 3 escritórios diferentes e eu fico correndo entre eles o dia inteiro. Mas isso vai passar, né? Isso vai passar, daqui a pouquinho os navios, os cruzeiros estão voltando às suas operações e aí tudo voltou ao normal. Eu dei um pouquinho, assim, de ideia do que é a minha vida a bordo, mas eu vou contar muito mais em detalhes. Vão ter partes que eu vou contar histórias da minha vida pessoal, partes que eu vou contar sobre tudo, assim, sobre tudo que já aconteceu comigo, com amigos, com família, as minhas incursões no showbiz, no mundo dos shows e dos famosos. A gente vai falar também um pouquinho sobre maquiagem, a gente vai rir muito dos meus micos, né? Porque eu vou contar, eu não tenho problema em contar. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês sigam, que vocês se inscrevam, que vocês estejam sempre passando por aqui para ver as novidades. E eu vou tentar postar o máximo que eu conseguir, né? A gente tá sem... Óbvio, eu não tô fazendo tudo o que eu faria, né? Com o navio em operação, mas eu ainda tenho bastante coisa para fazer. Então, eu vou tentar o máximo, porque é muito difícil também. Internet no navio é muito difícil. Então, para editar um vídeo e daí depois para fazer o upload dele, eu ainda vou ter que descobrir como é que eu vou fazer isso. Mas é apenas um vídeo de apresentação e eu espero muito que vocês façam parte comigo dessa história.